Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, rapaziada. Somos do canal Caim e Abel. Falamos sobre verdades que você achava que eram verdades, verdades a vida toda, mas não são verdades. E a gente contradiz essa verdade com outras verdades. E a gente fala sobre conspirações também, e sobre filmes e séries e afins, e às vezes sobre cultura pop também. Só que isso tudo relacionado com uma pitada de provocação para te fazer pensar, como a gente pensa também. A gente veio agora de um vídeo sobre simbolismos e tudo mais, e teve um tema que a gente falou nesse vídeo de simbolismo, que é se o homem veio realmente do barro. E eu sou o Lucas Uramesh, cá está o Claudio Uramesh. A minha opinião é que possivelmente aquele Adam Pack, como diria o meu o escritor Afonso Solano Carioca aí, amigo do programa. Cara, todo mundo é amigo do programa. É, que é aquele Adão, né? Que aquele Adão lá possivelmente tenha sido do barro. Mas o Ei, restante não. O restante, talvez, eu acredito piamente que não. Tem muita semelhança. Acredito que Adão possa vir do barro, como não possa vir. Eu sei que o ser humano cientificamente tem muito elemento da Terra, muito, muito mesmo. Só que eu acredito, cara, que o ser humano no geralzão veio muito de alguma engenharia genética com alguns outros seres, principalmente outras raças. Eu não vou me aprofundar porque vão falar que eu sou racista, mas eu acredito que realmente tenha a engenharia genética profunda. Não tem como você ver, eu tava vendo esses dias, não me pergunte por quê, chegou até mim semana passada, retrasada, alguma coisa assim. Eu até comentei com o Claudio na volta do treino. É... Mandaram alguma coisa de gorilas musculosos. Caraca, velho, é impressionante. A anatomia deles é muito parecida com a nossa. Cara, é muito idêntica com a nossa. E eu comecei a reparar que outros animais também têm alguns sistemas assim muito parecidos. Sistema neurológico, sistema reprodutivo, sistema de dois pulmões, um coração, um estômago. Você já parou pra pensar que tem um lance muito congruente entre isso tudo? Que houve realmente uma engenharia genética elaborada para isso? Isso é muito impressionante, eu acho. A galera gospel pode realmente dizer que, mas é porque, cara, isso é esquisito. Que Deus estava criando esses seres. Não tem explicação pra isso em lugar nenhum. Mas eu vou viajar aqui. Tava criando esses seres, já tava fazendo coração e pulmão, reproduziu pra outros. Não faz sentido. Não faz sentido. E eu tô calculando aqui, pensando que tem muita. O ser humano tem muita semelhança com outros seres aqui da Terra, é impressionante. Até através disso que eu já falei, de sistema respiratório, um pulmão. Pô, cara, outros animais têm pulmão também, tem coração. O gorila, o macaco é muito, sempre ele tem as divisões musculares exatamente iguais ao ser humano, cara. É impressionante você olhar assim e não analisar que teve um trabalho genético. E se o homem veio do barro ou não, eu não sei, mas pode ser que Adão tenha sido, mas só Adão mesmo. Depois pode ser que daquele castigozinho que ele tomou do Papai Noel, acredito que tenha caído a qualidade das coisas pra ele, mas eu acredito que ele não tem nada a ver com a raça da gente agora, principalmente da raça que eu me enquadro, que é dos latinos aqui, latino-americano, né, do Brasil, principalmente dessa raça que é totalmente misturada pra caraca. Se você falar só do Brasil e do carioca, meu amigo, você tá lascado. Aqui não tem raça certa. Aqui é uma mistura do caraca. Uma sacanagem do caramba. Então já começa por aí. Uma mistura gigantesca. Mas. Não sei, cara. Não sei afirmar isso. Só que eu não vim no barro, não. Eu tenho certeza disso. E a maioria daqui também não. Mas eu acredito que veio através de muita engenharia genética. Muita engenharia genética. Agora, se o barro tem propriedade de criação, eu acredito que sim. Porque no judaísmo tem muita coisa, no judaísmo místico, tem muita coisa usando barro. Jesus usou barro para curar uma pessoa também, né? No dia onde se trabalha, no sábado, né? Ele usou barro e água que simboliza a construção, que as casas eram feitas assim. E já quebrou uma coisa aí. Mas no judaísmo eles tratam como eles usam no judaísmo místico, coisas com barro. Não é à toa que a lenda do golem vem daí, né? Você criar algo do barro, depois botar o nome santo lá dentro e tudo mais em ritual. Agora, se tem propriedades criatórias, acredito que
nessa liga aí de judaísmo ali, o poder da terra realmente exista e do barro. Só que eu não vim do barro não, tenho certeza disso. Eu vim de muita engenharia, como a maioria que mora aqui. Eu vim de muita engenharia genética com outros seres, eu não faço ideia, cara, como é. Mas falar que o ser humano veio do barro é mentira. Adão possivelmente possa ser, mas eu não sei. Se ele perdeu muita coisa, não faço ideia. Possa ser que Adão tenha sido criado com bastante carinho, do barro, moldado igual uma criança molda um boneco de massinha e tomou o sopro de vida. Mas possa ser que essa geração dele não deve ter algum resquício até hoje. Mas eu acho que na população geral, eu acho que a esmagadora maioria é criada através de engenharia genética com outros animais. Eu acredito nisso. Doideira. Mas é mais ou menos isso. Depois eu falo mais coisas. Sobre essa criação do ser humano, eu acredito assim, eu vou pelos sumérios, né? Eu vou mais pela. Hoje eu estou muito racional, pessoal. Eu sou racional, porém eu sou uma pessoa também espiritual, né? Eu acredito em muita coisa no espírito. Eu acredito que o espírito, sim, o espírito é uma coisa divina, né? Porém, no meu conceito não existe apenas um. A palavra não seria Deus. Essa palavra Deus também na história também é uma coisa que não tem muito tempo, né? A palavra Deus. É uma entidades superiores. Eu prefiro chamar de entidades superiores. Eu acredito que existem muitas entidades superiores, tanto em consciência quanto em poder, mais do que o ser humano e mais antiga que o ser humano. Eu acredito que a raça do ser humano é uma raça nova, é uma raça que foi feita por seres de altíssima consciência, altíssima inteligência, assim como fala os sumérios, né? Os Anu, os Anunnaki, né? Eu acredito muito nessa questão de esse pessoal, né? Essa raça ter pegado ali, mexido na engenharia genética do primata, pegou ali uma engenharia do primata. Como assim primata, Cláudio? Tu acredita que o ser humano saiu do macaco? Não, não acredito que o ser humano saiu do macaco. Existe primata, existe réptil, existe anfíbio, existe. Então, primata é da linhagem dos macacos, né? Mas talvez existia ali um elo perdido, um ser ali no Homem Sapiens, antes do Homem Sapiens, né? Tem ali o desenvolvimento deles. Eu acredito que foi alterado geneticamente para a gente chegar ao que a gente é hoje. Sobre Adão, no meu conceito, Adão foi o primeiro ser ali criado, manipular a genética dos próprios Anunnakis, manipulando a célula deles com as células de algum primata. Qual primata? Não sei. Não sei. Não sei. Eu acredito que esses cientistas, esses seres, a gente pode chamar de cientista também, né? Esses seres que tinham um poder de manipular a genética em altíssimo nível. E isso não é nada extraordinário, rapaziada, porque você vê que hoje o ser humano, nas últimas notícias, o ser humano conseguiu, abre aspas, não clonar, mas fazer uma cópia de um lobo terrível, né? Eles conseguiram aí, não sei se foi sangue, alguma coisa do lobo terrível. O lobo terrível, para quem não sabe, é um lobo enorme, gigantesco que existiu, né? Que tem até na série Game of Thrones, da família Stark. O lobo terrível é um lobo enorme, assim, talvez maior que um leão. E eles pegaram aí, conseguiram reproduzir a semelhança, mas eles misturaram o gene ali do lobo terrível junto com o lobo, acho que isso não, o lobo cinzento. Foi uma mistura com o lobo cinzento e o lobo terrível. Nasceu o lobo terrível, mas menor, mas a aparência é igual. O tamanho é do tamanho do lobo cinzento normal, por enquanto, né? Não sei se eles vão crescer mais, mas a aparência é igual ao do lobo terrível. Então, É.
Se o ser humano hoje já consegue manipular Hoje a não, gente. mano. Na década de 90, eles já clonaram a ovelha Dolly, lembra disso, cara? Sim. A gente era criança, pô. Tinha até aquela novela da emissora podre aí, que eu não vou falar o nome. O O clone. Clone. O Clone. Ovelha Dolly e Então, uma cachorrinha também que eles clonaram nos anos 90, pô. estão falando que eles estão fazendo o gado lá da pele vermelha, que está aí na profecia dos judeus, né? Que tinha que ter um boi, um novilho de pele vermelha perfeita. Fala que geneticamente o Israel pagou para fazer esse boi, eu acho. Acho que é boi ou novilho, não sei. Ovelha, sei lá. Então, se o ser humano está chegando num nível de genética absurda, imagine seres que já viveram há muito tempo. E eu não estou falando, pode ser seres de outro planeta, de outra dimensão, ou extraterrenos, ou extraterrenos mesmo. Mas são outra raça mais desenvolvida que a gente. Eu acredito que uma raça mais desenvolvida como a gente vieram e mexeram na nossa genética. Então, o que a gente é hoje é consequência de uma mistura de engenharia genética. Do mesmo jeito que hoje o ser humano, abre aspas, acessou, porque para mim é acessou, não é criar. Isso aí eles não criaram. Acessou a IA, é do mesmo jeito que eles acessaram a engenharia genética e criaram hoje um ser humano bonitinho como está hoje aqui, ó. Essa coisa linda que vocês estão vendo. Eu não acredito que um Deus, né, criou Adão e criou ele assim do barro. Eu não estou falando que não teve barro. Se a gente for analisar a questão científica, o ser humano tem tudo que o universo tem, pô. Tem barro, tem fogo, tem água, tem carbono, tem fósforo. O ser humano tem tudo, pô. O ser humano faz parte do universo. Tudo que está no universo está no ser humano. Mas eu acredito que não é só no ser humano, é nos animais também. Então, eu não acho nada uma coisa tão, esse Deus amor de tal maneira. Não, eu não acredito nisso, não. Isso aí sou eu, tá, gente? Desculpa para quem se eu estou fazendo alguém ficar tristinho aí sobre assunto sobre esse Deus aí. Só que eu não estou falando que ele é mau, eu estou falando que não teve esse glamour. Não teve esse glamour. Né? Eu não vejo esse romantismo. Se tivesse esse romantismo, esse amor, pô, não tinha gente aí se matando, um monte de merda acontecendo no mundo, gente. Pô, é só você pensar. Para de fazer teorias volta para tentar justificar porque o mundo está desse jeito. O mundo só está e pronto. E ninguém está fazendo nada para melhorar. Se a gente não fazer, não vai sair um Deus do trono para fazer, não, pá, cara. Quer dizer, Cláudio, que tu não acredita na volta de Jesus? Acredito. Acredito. Eu acredito que Jesus ainda vai voltar. Mas não vai ser para resolver. Eu não acredito que. É complicado. É complicado. Mas é isso. É isso que eu quero dizer. Eu não acredito que o ser humano foi feito do jeito que a Bíblia diz. Eu acredito que o ser humano também não foi feito apenas por um. Foi feito por vários. Não foi por um. Eu Não acredito que foi acredito mó nisso. zona, mano. É uma zona. Não acredito que foi um só. Por quê? Porque se Deus fez um homem, vou citar aqui a Bíblia, se Deus fez o homem, sua imagem e semelhança não é igualdade, mas é semelhança. Por que existem seres humanos de várias cores? Existe asiático, existe negro, existe branco, existe várias cores. Existe olho puxado, existe olho mais fechado, existe cabelo liso, existe cabelo duro, existe cabelo crespo, existe cabelo ondulado, existe olho azul, olho verde, olho castanho, olho negro. Porra, que deu. Eu não estou entendendo. De onde vem essa misturada toda? Né? É aquele velho ditado: se eu sou americano, minha família é toda americana, e a família da minha esposa é toda americana, não tem como eu ter um filho africano. Não geneticamente. Não geneticamente.
Só se minha mulher pular a cerca, entendeu? Então eu não acredito num criador que criou o ser humano e esse ser humano tem diversas características diferentes. Eu acredito que o ser humano foi um ratinho ali, né? De uma raça que ele pegou, mexeu geneticamente, botou ali. Eu acredito que ele botou assim o ar, esse tal de sopro de vida. Eu acredito que esse sopro de vida, na verdade, é uma célula dele que ele botou ali no misturando ali com a célula que já existia. Eu lembrei de um Essa, negócio aqui, mas eu vou te falar em off. Caraca, essa é a minha não vou- opinião. não tem como nascer africano. Vou te falar em off depois. Rapaziada, depois durmam com essa aí, com esse questionamento, tá? A gente gravou bastante coisa hoje. Se você não sabe de onde você veio, de onde você parou, você pode ver os outros vídeos. Tem muito vídeo legal nosso, a gente fala também sobre séries, sobre filmes. E a gente traz sempre essa pílula da verdade, né? E com a nossa opinião, nossa vivência também, tá bom? Fora isso, agradeço muito por terem assistido, curte, compartilha, comenta. Ó, beijo no coração. Ah, é foto pra thumb. Tamo junto.